Olá, sou Márcia Cambeba, sou do povo Omágua Cambeba, escritora, poeta, ativista. Nasci na aldeia Belém de Solimões, no Alto Solimões, Amazonas. E fiquei com aquele povo, o povo Ticuna, até os 10 anos de idade. E depois eu tive que sair, porque fui acometida de pneumonia e tinha que curar de alguma maneira, com remédio do médico. E minha avó me levou para a cidade, a gente ficou morando na cidade, onde eu tive que estudar também. Fiz o ensino fundamental, o ensino médio, como todos, escola pública. Sempre estudei em escola pública. Mestrado, doutorado, sempre em universidades federais, públicas também. A graduação na Universidade Estadual do Amazonas, o mestrado na Federal do Amazonas, o doutorado na Federal do Pará e o pós-doutorado na UNB. Então, com 14 anos comecei a escrever literatura indígena, mas não publicava. Os meus poemas ficavam guardados. Quando eu terminei o mestrado, lancei meu primeiro livro, Aicaquiritama, Eu Moro na Cidade, e depois dele já são 17 livros lançados. Entre eles, Infanto Juvenil também. E é por isso que eu venho falar sobre a leitura, a educação. Eu tenho falado muito sobre isso, né? A identidade, a memória, pertencimento. Mas a importância da leitura. Eu começo dizendo que os povos indígenas, eles leem o mundo muito, muito antes da palavra existir. Então eles aprenderam a ler o mundo de outras maneiras, de outras formas. Aprenderam a ler o vento. Quando o vento sopra, se sabe se esse vento vem trazendo chuva ou não. Aprenderam a ler o canto da floresta, como o coachá do sapo. Quando o sapo canta muito, indica que a chuva vem aí. O agito da formiga também indica chuva ou enchente. Quando o sapo canta muito, a enchente vai ser grande. Já diziam os antigos, né? Então, nós aprendemos a ler o mundo, a ouvir o canto dos pássaros, a saber que pássaro é pelo seu canto, o que ele quer dizer, o que ele está trazendo, se é uma notícia boa ou não. O acauã, por exemplo, é um pássaro que é tido por muitos como agoirento. Quando ele canta, é presságio de morte ou de doença. Isso é leitura. Leitura não é só ler as palavras, ler o que está escrito, né? Não é só isso. Ler é um ato profundo de escutar o outro. E também é uma forma de reconhecer que existem muitas histórias. E muitas dessas histórias foram silenciadas. De modo aqui particular, os povos indígenas, com as suas cosmovisões, a sua forma própria de ler o mundo, de interpretar o mundo. Isso é leitura. Agora, nós, povos indígenas, nós somos um povo da oralidade. Sempre fomos um povo de oralidade. E, como somos um povo de oralidade, a nossa fala vem muito antes da escrita. Muito antes de escrever livros, a gente já sabia ler, através da sonoridade que a nossa voz produz. Ouvindo os mais velhos, as mais velhas, a natureza, porque a natureza também conta história, ela também fala, ela também é pedagógica. E aí, nós aprendemos que a nossa leitura indígena ela está para além das páginas dos livros. Claro, é evidente que a gente sabe ler, né? Se eu botar aqui os olhos para ler um livro, eu vou conseguir ler, mas só que a gente não lê só com os olhos. A gente lê com o coração, a gente lê com o corpo, a gente lê com tudo, com todos os sentidos, né? Isso, assim tem que ser a leitura. Porque se eu botar o olho aqui e ler só o que está
escrito na minha frente, porque eu fui alfabetizada, porque eu sei ler, né? Não é só isso. A leitura não é só o que meu olhar consegue alcançar. Nós precisamos aprender a ler para além das páginas. Nós precisamos aprender a ler de forma que a memória de quem escreveu se mantenha viva. Essa leitura tem que estar em nós, na nossa memória, no nosso corpo. Nós temos que aprender com aquilo que a gente lê, porque senão fica uma leitura mecânica. Eu leio aqui, estou lendo e passou, nada ficou. A leitura precisa ficar. A moral da história precisa estar na gente, né? Precisa aprender com aquilo que a gente lê. Então eu penso, né? Não acho nada, eu penso que a leitura é muito importante, é fundamental, mas não só ler, como eu digo, com os olhos. Tem que ler com todos os sentidos, principalmente com o coração. E ler não é só decifrar códigos linguísticos ou juntar sílabas e formar palavras. Ler é um ato de resistência, de luta, de existência também, né? Então, a gente precisa entender que não é um papel que vai substituir a oralidade. Não, ela sempre vai existir. Porque a oralidade faz com que a nossa voz, a nossa memória seja ampliada. É por isso que a gente conta história. A gente conta história justamente para fortalecer a nossa memória e a nossa oralidade. Não ser esquecida, porque é um ritual. Contar história é um ato de amor. De quem conta, para quem escuta. Leiam, mas leiam com o corpo todo, com todos os sentidos. E que essa leitura se torne vivência, aprendizado em cada um de nós. Um beijo da Márcia Campbell.